iniciado o segundo capítulo, que é o capítulo dos tecidos, justamente o capítulo que inicia a parte da histologia, que em outros livros é trabalhado mais no segundo ano, mas esse está trabalhando no terceiro. Então vamos lá, tem a imagem representando alguns tipos de tecidos. Agora, continuando aqui, a gente está baseando utilizando o livro da Sônia Lopes, seguindo a sequência que tem aí, porém nem toda a informação que vai ser citada está bem representada no livro, assim, no caso não na mesma sequência, talvez algumas informações a mais, mas eu tentei seguir o conteúdo sequencial do livro. E boa parte das imagens são dele. Então, iniciando aqui, nós temos o início do estudo dos tecidos. Então, na biologia tem uma área chamada de histologia. Histologia é justamente a área da biologia que estuda os tecidos. Mas o que é um tecido? O tecido nada mais é do que um conjunto de células, e esses conjuntos de células geralmente desempenham função semelhante, ou então eles se agrupam para formar um grupo em si celular e desempenhar funções afins. Então, o organismo ele se divide em alguns tipos de tecidos e a gente vai ver os principais. No caso, essa imagem aqui, ela representa... eu também vou estar utilizando aqui a seta do mouse para poder estar esquematizando alguma coisa. Aqui eu coloquei essa imagem representando justamente a parte biológica, mas para vocês entenderem que as células elas vão se diferenciar nesses tecidos, e é nesses tecidos que elas vão desempenhar variadas funções, como por exemplo aqui, células do tecido epitelial, forma a pele, forma estrutura dos órgãos, camadas como por exemplo a parede do estômago, a parede do intestino, entre outras estruturas. Aí tem um tecido nervoso que forma o sistema nervoso, tem um tecido conjuntivo que está basicamente em tudo, tem o tecido muscular. Então a gente vai ver aqui um pouco de cada um. Primeiramente o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele também era chamado de tegumentar. Ele é feito por células justapostas unidas entre si com pouca substância entre elas. O que são essas células justapostas? São células que elas ficam tão bem grudadinhas, tão bem coladinhas uma na outra, que elas basicamente não sobra espaço para substância entre elas. Coisa que a maioria das células tem muita substância entre elas. E são líquidos, são substâncias, fibras, entre outras, para poder justamente fazer comunicação, dar sustentação, dar suporte, nutrir. Então as células epiteliais elas não têm muito essas substâncias entre elas geralmente são bem coladinhas. E de vários formatos também. Elas se originam dos 3 folhetos embrionários, ou seja, aqueles folhetos que a gente viu lá no segundo ano, ectoderme, endoderme, mesoderme. Esses 3 folhetos geram as células do tecido epitelial, mas só que as células do tecido epitelial é algo amplo, ou seja, tem células que vão compreender a boca, tem umas que é o nariz, tem uma que é o intestino, tem uma que é o pulmão, tem outras que vai ser... Então tem várias partes que vai ter tecido epitelial, e dependendo do local ela pode ter funções diferentes ou complementares. Então aí, o ectoderme tem, geralmente forma o nariz, boca e ânus, a mesoderme forma as paredes dos vasos sanguíneos, a endoderme forma a parede do tubo digestório e também da árvore respiratória, no caso o sistema pulmonar, brônquios, bronquíolos, alvéolos. E aí continuando aqui, sobre os epitélios, Os epitélios também são basicamente as células do tecido epitelial. Então os epitélios têm vários formatos, eles podem vir aí simples, cúbico, simples prismático, estratificado, pavimentoso. E é justamente essa divisão que o livro dá para vocês. Ele justamente mostra o pixel estratificado, o simples cúbico, o simples prismático, estratificado de transição, estratificado pavimentoso. Então, eles se modificam aqui. No caso, a divisão é um pouco diferente do livro, porque no livro ela não faz divisão por camada de células, aqui está dividindo por camada. No caso, uma camada, várias camadas. No entanto, ele divide por outra forma, que é justamente a questão mais de organização e estrutura. Mas vamos ver aqui, Então, olha, só para analisar rápido. Olha, essa camada fina, ela não é muito resistente. Então, se ela não é muito resistente, ela não pode ficar em locais que tem muito contato mecânico, tem muito atrito. Então, é por isso que ela faz parte dos pulmões. Já essa parte aqui, ela é o pseudoestratificado,
ela é chamada por que de pseudo-estratificada? Porque ela parece ser estratificada, mas não é. Pseudo significa falso, então falso estratificado. Porque o que é estratificado é justamente estar em camadas, que nem essas. Que é camadas, camadas, camadas. Por isso que esses três são estratificados. Mas essa não é, ela não está em camada, ela está apertadinha uma na outra, que parece que é camadas, mas não é. Então por isso que é pseudo-estratificado. E ela geralmente tem microvilosidades aqui. Então é por isso que geralmente ela fica aí nas fossas nasais, artéria e brônquios. Ou seja, os pelinhos que tem no seu nariz é justamente esse epitélio. Então, se não fosse esse tipo de tecido aqui, não daria uma boa absorção do cheiro. Então, você consegue justamente por causa do formato, terminações nervosas, entre outras características. Então, cada formato aqui ó, é um local diferente. E é justamente para isso que ela tem essas modificações, para poder se adaptar à realidade do que ela está presente. Continuando. Então, o tecido epitelial, ele meio que se une ao tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, basicamente, é o tecido, vai formar o tecido adiposo, entre outros tecidos também. Porque o tecido conjuntivo ele se divide em vários. Então, o tecido epitelial é essa camada aqui, e ele se une bem aqui, ó, embaixo. Essa imagem de baixo aqui, ela se une através de tipo uma cola. Essa cola é chamada de membrana basal. É uma estruturazinha que ajuda a colar o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Então, ó, tecido epitelial, mais membrana basal, mais tecido conjuntivo. Ela não tem vasos sanguíneos. Então, você pensa, não tem vaso sanguíneo, então para que serve o vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo, no caso o sangue, ele é cheio de nutrientes, é cheio de gás de oxigênio. Então, sem contato com sangue, sem nutrientes. Mas só que ele consegue através do tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial, ele consegue através do tecido conjuntivo. Porém, o tecido conjuntivo passa para ele por difusão, e não através de vasos ou capilares sanguíneos. Capilares, no caso, são estruturas dos vasos ainda mais finas. Capilares vem de cabelo, ou seja, recebe esse nome por ser muito fino. Então, essa camada epitelial aqui, essa parte mais embaixo é a que é melhor nutrida, então a parte mais de cima não é tão bem nutrida. Então, geralmente, essa parte de cima aqui, que é o estrato córneo, ela geralmente é formada por células mortas. Então, nossa pele, a parte mais superficial, geralmente é formada por células mortas, porque elas vão morrer por falta de nutrientes, gás de oxigênio, que não chega. Então, elas vão morrendo e as de baixo vão se multiplicando. Então, as de baixo vão empurrando as mais velhas para cima e as mais velhas vão acabando morrendo aqui em cima. Depois eu vejo se tem essa imagem aqui para explicar melhor. Continuando, especializações das células epiteliais. Então, as células epiteliais ela tem várias especializações, como a gente viu na outra imagem. Geralmente, ela tem um polo apical, como está dizendo aqui, polo apical, e o basal, ou seja, o ápice e a base. O ápice é essa parte de cima, a base é a parte que é colada na membrana basal. Então, a polo apical ele pode ter formatos diferentes de acordo com a sua adaptação, a sua especialização, a sua especialidade. Então, a do nariz, por exemplo, ela vai ter uma modificação aqui para poder sair os pelos do nariz. A do estômago já vai ter outra diferenciação. A da boca já vai ter outra diferenciação. Então, essa especialidade muda um pouco. Aí, bem aqui tem uma modificaçãozinha dessas células. Por exemplo, bem aqui, ó. Essa porção aqui é especializada em secreção. Então, bem aqui tem uma vesícula secretora, justamente para secretar substâncias. Aí, já nessa outra do lado aqui, ó, bem aqui, que é o microvilo, ela tem uma porção apical já responsável por absorção. Por exemplo, no intestino. No intestino a gente tem dessas. Então, elas vão lá e absorvem os nutrientes. Quando você come, você está absorvendo os nutrientes, mas só que você absorve o amido na boca, meio que é digerir, absorver não, ele é meio que digerir. E aí você vai lá, passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago passa para o intestino. Quando chega no intestino já está quase tudo quebrado, quase tudo quebrado. Então aqui, ó, o intestino delgado, ele faz isso, ele vai absorvendo o que dá para absorver, açúcar, proteína, gordura. E é justamente desse jeito aqui, do jeito aqui em cima. Parece um monte de pelinho lá, não é um pelo em si.
São microvilosidades, que aí dá como cílios, mas deixa eu ver se tem aqui não tem. É microvilosidade, justamente essas dobrinhas para aumentar a área de absorção. Então, quanto mais dobra eles fazem, mais área de absorção vai ter, ou seja, mais camadas para absorver. E o tecido epitelial, geralmente, ele se divide em relação, ele é classificado em relação à sua estrutura e função. Ou seja, ele pode ser classificado em revestimentos e sua função é principalmente revestir, cobrir, proteger ou glandular. Glandular é quando se transforma numa glândula e vai ter função de secreção.